Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com um vídeo que vai introduzir o romantismo. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos atualizar a nossa playlist de História da Arte. Hoje vamos introduzir o romantismo. Nós temos falado ao longo de toda a história da arte de vários períodos e de vários movimentos. Também temos vídeo acerca da diferença entre período e movimento, que eu vou deixar o card, alguns aqui no ecrã, se quiserem saber mais. Mas nós temos vindo assim por ordem cronológica a avançar na história da humanidade e a ver a sua arte. E agora estamos a chegar ao século XIX. O século XIX é um grande marco na história da arte. Porque normalmente nós víamos as coisas a acontecer assim, todas muito redondinhas. Um movimento ou um período começava numa determinada data, com um determinado pintor, ou escultor, ou arquiteto, e acabava noutra determinada data, com outro pintor ou escultor. Tínhamos um pequeno período de transição e depois tínhamos um novo movimento. Na verdade, no século XIX, isto não acontece assim. Sabem porquê? Vai tudo acontecer ao mesmo tempo. Deixámos de ter no século XV esta arte, no século XVI esta arte, no século XVII esta arte, para termos os movimentos a acontecerem todos no século XIX. Estão a acontecer no mesmo período de tempo. Nos últimos vídeos de História da Arte nós analisámos o neoclassicismo, que é um movimento das revoluções que se iniciou ali em França, com o iluminismo, com a razão, com a Revolução Francesa, depois foi-se espalhando um pouco por todo o lado, também se deu a Revolução Tecnológica em Inglaterra, e isto fez com que o movimento neoclássico fosse muito ligado à estética da Revolução. É uma estética que olha para trás. Neoclássico, novo classicismo. Estamos a olhar para os gregos, estamos a olhar para os romanos. A nível de polo da arte, a capital da arte passou primeiro Florença, depois passou para Roma, de Roma para Paris e agora, definitivamente, esta uniformidade da arte está a dissolver-se. Não é um local que define o início do movimento, agora as coisas são mais globalizadas. Século XIX dá as boas-vindas a uma primeira globalização, a globalização da arte. O período neoclássico olha para trás, afasta-se do drama do barroco, afasta-se daquela espiritualidade da arte mais sacra do barroco e também se afasta do luxo e da futilidade e da arte leve e divertida da corte francesa do período rococó. O neoclassicismo é uma forma de ir contra tudo isto. E agora que estamos a viver um período neoclássico, um período de revoluções, uma nova estética vai surgir. Sempre a história da arte, um movimento acontece em oposição ao movimento que se está a viver. Se nós estamos a viver um período que olha para o racional, para os grandes temas históricos, para aqueles temas da arte que têm a ver com a pátria, que tem a ver com o heroísmo acima de tudo, com o facto, estou-me a lembrar do Jacques-Louis David, que tem aquelas obras maravilhosas do Juramento dos Horácios, nós temos análise aqui neste canal, que olham para a racionalidade do ser humano. Então, por oposição, vamos ter um movimento que não quer saber nada disto. Nobre sensibilidade e grandeza serena é aquilo que caracteriza a essência do neoclassicismo, em que os homens são todos iguais, em que se vive um período de revoluções para que o povo, para que as pessoas menos privilegiadas tenham acesso à igualdade, à fraternidade, a todas aquelas coisas que a Revolução Francesa nos ensinou. É isto que se está a viver no início do século XIX, mas não é só isto. O que também se está a viver no início do século XIX é desencantar com estes ideais. As pessoas achavam que as coisas iam mudar muito, os revolucionários, enfim, cortaram a cabeça ao rei, pensaram que finalmente iam para o poder e o que é que vem a seguir? Vem o Napoleão, vem uma ditadura e vem guerra na Europa. As pessoas, afinal, não melhoraram a vida continuava a ser igual, os privilegiados continuavam a mandar e as pessoas que não são privilegiadas continuavam a passar fome, a ir para a guerra. Em França, a sociedade estava, assim, um bocadinho irrequieta.
digamos assim. A igualdade tão sonhada pela população era, na verdade, vida dura e vida pobre. Ou seja, pouco tinha mudado na distribuição de riqueza. Em Inglaterra aconteceu a mesma coisa. Também se estava a viver um período de descrédito da Revolução. Em Inglaterra a Revolução foi industrial, portanto o que aconteceu foi que muita gente saiu do campo e foi para a cidade trabalhar nas fábricas e a vida das fábricas não lhe garantia uma vida melhor. Na verdade havia muita poluição na cidade, as condições de trabalho eram decadentes e as pessoas continuavam a ser extremamente pobres. E também com o abandono dos campos, começou a haver uma grande crise de falta de alimentos em Londres, de sobrepovoação de algumas partes do país e outras partes sem ninguém, ou seja, a crise agravou-se. O dinheiro que entrava fazia com que surgisse uma nova classe social, não era a aristocracia, agora era a burguesia, eram os comerciantes, os mercadores que faziam dinheiro, mas esse dinheiro também não era distribuído por quem trabalhava nas fábricas, portanto, continuava a vida pobre. Vocês reparem que esta crença no iluminismo levava a que as pessoas achassem que as coisas iam mudar e mudou tudo, mas ficou tudo na mesma. Os conceitos racionais como a igualdade e a liberdade provaram-se irreconciliáveis com a realidade. Em França, depois da monarquia, passou-se para a República e depois passou-se para um estado de terror e autocracia com o Napoleão. O Napoleão espalhou a guerra pela Europa, pela América, pela Ásia e pela Índia. Em França, para parar estas convulsões sociais, devolveu-se o poder ao Ancien Régime, ou seja, voltou o poder a ser entregue na mão de poucos. Voltou a monarquia, agora com outras pessoas, mas continuava a ser uma monarquia. Isto para quê? Para tentar controlar o descontentamento e controlar as revoluções sociais, porque eram revoluções atrás de revoluções, ninguém tinha controle no país e foi-se então dar poder aos antigos, àquelas pessoas que olhavam para trás, para a monarquia, para tentar conter o país. E com a Revolução Francesa, a ideia revolucionária espalhou-se por todo o continente europeu, o que fez com que forças continuavam a lutar um pouco por todo o lado. De um lado tínhamos a monarquia, a aristocracia, a igreja, e do outro lado tínhamos as forças de mudança. Em Inglaterra, as condições eram tão precárias que levaram a que um senhor que estava lá a passar um tempo, chamado Karl Marx, escrevesse um manifesto comunista. Portanto, estão a ver a realidade com que ele foi encarar. Claro que no meio de tudo isto, os artistas também estão a ser afetados. O neoclassicismo, com a sua inspiração na estética das civilizações antigas, com os seus valores baseados no autocontrole e promoção de valores ideais, não se adequava com a nova vida. As pessoas não queriam mais ver esta promoção dos ideais da pátria acima de tudo e dos atos de heroísmo, porque estavam desiludidos com os regimes políticos que estavam na Europa. Então, nesta altura, surgiu uma nova forma de pensar. Tudo aquilo que o neoclassicismo põe para fora, portanto, a razão, olhar para a antiguidade clássica, o novo movimento põe para dentro, olhar para o sujeito. Aqueles quadros históricos que era, estou-me a lembrar das obras em que o pai sacrificava os filhos, condenava os filhos à morte pelo bem da pátria, isso agora não faz sentido. O que agora faz sentido é olhar para o que o indivíduo quer, para o que é melhor para o indivíduo. Isto é a essência deste movimento novo que se chama romantismo. E ao contrário de quase todos os movimentos que nós já falámos aqui neste canal, o romantismo não nasce na pintura, nem na escultura, nem na arquitetura. O romantismo é um movimento literário, acima de tudo. É através da escrita, da poesia e da ficção que o romantismo surge pela primeira vez. Portanto, a arte agora é liderada pela escrita. E esta escrita era uma escrita que também olhava para trás, nomeadamente para o romance medieval. E é exatamente deste olhar para o movimento medieval que o romântico deve o seu nome. O romance era um conto ou balada de aventura cavalheiresca, cujo ênfase no heroísmo individual e no exótico e misterioso estava em claro contraste com a formalidade elegante e a artificialidade das formas clássicas predominantes de literatura, como a tragédia neoclássica francesa ou o duquete heróico inglês na poesia.
E é este interesse por uma arte mais emocional que dá então origem ao movimento romântico na arte. Começou pela escrita, a escrita começou a influenciar as pessoas que liam os livros, era um movimento incrível, e depois essas pessoas começaram a apreciar outro tipo de arte. Os pintores, os escultores também se inspiraram nestes romances e começou-se então a criar obras que olham para dentro, para o sujeito, para o individualismo, que é um movimento conhecido como romantismo. O romantismo podemos dizer que se iniciou um pouco por toda a parte, um pouco ao mesmo tempo, ainda durante o período em que estava a acontecer o neoclassicismo, mas a sua origem mais comumente aceite é que ele nasceu ali na Alemanha. Na virada do século XIX, a arte, a arquitetura, a música, a literatura, a poesia, a sociedade em geral estavam prontas para romper com o neoclassicismo. Os jovens artistas da época viam o sofrimento ao seu redor como um sintoma da era neoclássica e ansiavam por se libertar desta chamada à razão. E atenção que apesar do estilo neoclássico e o estilo romântico sejam opostos, na verdade eles não são opostos, são a mesma face de uma moeda. Porque ambos os movimentos olham para trás, porque sim, o romantismo também vai olhar para trás, só que não vai olhar para a época clássica, vai olhar para a época gótica. Isto tem muito a ver com o facto do romantismo ter começado na Alemanha, porque os alemães achavam nesta altura que o gótico era o expoente máximo do germânico, portanto eles achavam erradamente que o gótico era uma estética alemã. Pronto, eles identificavam-se com o gótico, achavam que era germânico, então vão olhar para o seu próprio país. Não vão olhar para o clássico romano, nem para o clássico grego, que não lhes diz muito, e vão olhar para uma época gótica. De um lado temos a razão do neoclássico, do outro lado temos a subjetividade do romântico. E no meio de tudo isto surge o nome de um pintor que faz exatamente esta passagem do neoclassicismo para o romantismo com muitas coisas misturadas. Vocês têm que perceber uma coisa, eu não sou de literatura, portanto eu não vou falar muito da parte de literatura, nem da parte da filosofia aqui, apesar de gostar, porque não sou especialista. Posso-vos deixar alguns vídeos linkados aqui de outros youtubers que falam em português e que explicam melhor. E também posso deixar linkado alguns livros de grandes escritores alemães, como o Goethe. Eu estou-me a lembrar das Aventuras do Jovem Werther, que é assim um livro que influenciou a juventude. É um livro ultra mega romântico e que foi proibido, censurado, porque os jovens liam aquele livro e suicidavam-se, porque achavam esta ideia de morrer de amor uma coisa maravilhosa. Pronto, então são estes livros que dão origem ao romântico, mas eu não vou falar muito acerca disso. Vou falar de pintura. Vamos começar pela pintura. E vou começar por o nome daquele que vai fazer o elo, que vai fazer a passagem de um movimento para o outro. É um pintor que não se encaixa em movimento nenhum. Ele não é neoclássico, ele não é rococó, ele não é barroco, ele não é romântico, mas ele é tudo ao mesmo tempo. Vou-vos falar deste nome antes de depois começarmos a falar com mais alguma atenção dos pintores românticos da Alemanha, porque este é o primeiro que faz a passagem. E eu disse-vos que agora as coisas estão mais globalizadas, não conseguimos falar assim país a país. Vamos falar de Francisco de Goya, um dos meus pintores preferidos. Goya é um pintor de transição, não se insere em nenhuma qualificação artística concreta. Ele é espanhol, seguiu o seu próprio caminho, sem se influenciar demasiado pelo neoclassicismo, mas usando um pouco do drama do barroco sem ser demasiado dramático. A pintura de Goya caracteriza-se pela luz dramática e pelo colorido, mas os seus temas são profanos, com uma pincelada descontraída, mas de traços duros, quando se trata de criticar o seu país. O Goya foi muita coisa e ele pintou muito. O Goya foi um pintor político. A sua coleção de gravuras Caprichos representava por meio de caricaturas e sátiras a extravagância, a burrice e os vícios dos indivíduos da sua época. O Goya foi um pintor da corte. O artista retratou a família Ossanas, uma família que era sua mecenas e apoiante, a quem Goya muito devia, e retratou-os de uma forma inesquecível. Vocês olham para as obras dele e percebem como as pessoas eram na realidade. Ele é um pintor de caras maravilhoso.
O Goya também era um pintor do belo. Quando Goya pintava as suas mulheres, em especial a Madre Despedida, fazia-o de forma sensual. Na época a obra era considerada escandalosa e até muita gente achava que a obra era obscena, uma falta de vergonha, o que levou a que Goya tivesse muitos problemas com a Inquisição. O Goya era um pintor moderno. Ele é conhecido como o último dos grandes mestres e o primeiro dos novos mestres. As obras de Goya mostram pela primeira vez na arte a brutalidade da guerra moderna, vista da perspectiva da vítima. Sem grandes mensagens moralistas, Goya apenas mostrava como a vida pode ser apagada e nada, nem mesmo Deus, a pode salvar. Goya é um pintor do negro. Ele tem um período negro que vai influenciar o romantismo em Espanha e que vai influenciar pintores das próximas gerações até aos dias de hoje. A época negra, os quadros negros de Goya são fascinantes. Dentro de muito pouco tempo vamos fazer um vídeo acerca da vida e obra de Francisco de Goya, porque é daqueles pintores que temos que conhecer para perceber a história da arte. E ele está aqui na transição. As suas obras são marcos na história da arte, as suas obras são emocionais, são obras que não são completamente românticas, nem completamente neoclássicas, nem completamente barrocas. Eu disse-vos, é uma mistura de tudo. As suas Duquesas d'Alba, as obras da Duquesa d'Alba são maravilhosas. O 3 de Maio é das obras preferidas da minha vida e vamos analisá-la depois também com muita calma. Mas isto tudo para vos dizer que o Goya já marca o fim de uma coisa e o início de outra. Apesar de não podermos colocar numa caixinha claramente, percebermos ao vermos a sua obra que isto do neoclassicismo estava a dar as últimas. E agora, na próxima parte do vídeo, vamos então conhecer o movimento onde ele se iniciou. Vamos para a Alemanha. Vamos então começar do início. Tínhamos um movimento neoclássico e está a acontecer, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Temos o pós-Revolução Francesa com Napoleão a fazer guerra em metade do mundo. Temos também uma revolução industrial que mudou a forma de comércio, mudou a produção de artigos na Europa e no mundo e mudou a condição de vida das pessoas. Estão a nascer movimentos políticos, o Manifesto Comunista foi escrito nesta altura e há um desvincular entre a vida que as pessoas achavam que iam ter e a vida que as pessoas têm após a Revolução. Os artistas estão à procura de outras estéticas. Ok? É isto que está a acontecer, tudo ao mesmo tempo. As pessoas começam então a olhar para o indivíduo. Se esta coisa de sacrificar tudo por um bem maior não está a acontecer como as pessoas esperavam, vamos olhar para cada um de nós individualmente mais uma vez. Temos então uma Europa pós-Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa começaram-se a espalhar por toda a Europa. Temos de um lado um movimento que quer voltar para a razão, para olhar para o clássico, para aqueles ideais de heróis e para a pátria acima de tudo, e do outro lado temos um movimento que diz que não, que quer voltar a olhar para outras coisas. Temos então um Napoleão que faz guerra pelo mundo todo. A Europa é palco de guerra, mesmo os países que não estão em guerra diretamente com os franceses estão com tumultos dentro das suas fronteiras, porque de um lado temos os conservadores que querem voltar para a monarquia, do outro lado temos as pessoas que querem a república, e depois temos a república e depois as pessoas não gostam de república, portanto está tudo a ferro e fogo. E no meio disto temos a Alemanha. A Alemanha não era aquilo que nós conhecemos hoje em dia. Eram vários reinos germânicos unidos, mas não era um país como nós conhecemos hoje em dia. E a Alemanha, no seu território germânico, tal como todo o resto da Europa, está desiludida, está em guerra contra as tropas de Napoleão e as pessoas estão na miséria. E os artistas não querem olhar para a época clássica, querem algo que seja mais patriótico, porque eles não querem olhar para nada que venha de França, eles estão a levar com o Napoleão, eles e toda a gente, portanto querem se afastar destas ideias. O que os artistas queriam era uma idade mais simples, mais honesta, mais rústica, e através da sua arte queriam celebrar o espiritual e a liberdade sobre a autoridade. Neste sentido, os românticos alemães compartilharam o seu ponto de vista e a sua maneira de trabalhar com outros movimentos em toda a Europa. O romantismo alemão era sobre lembrar a simplicidade e a decência de um mundo pré-industrializado.
Eles gostavam de imaginar que podiam voltar para um mundo onde os homens fossem caminhar guiados apenas pelas estrelas. Estão a perceber? Eles queriam um afastamento de toda esta industrialização. Isto era demasiado rápido, o mundo mudava demasiado rápido. Havia aqui saudades dos tempos mais simples, dos tempos rústicos. Agora havia luz nas ruas, antes era velas. As pessoas tinham saudades daquela luz de velas que era tão romântica. E entendem, muitas coisas mudaram com a industrialização. E os jovens alemães não estavam a gostar desta mudança. E é exatamente assim que se sente um dos grandes precursores do romantismo. Este senhor, Karl Friedrich Schinkel, foi um prussiano, funcionário da construção, arquiteto, urbanista, conservador de monumentos, pintor, artista gráfico, medalhista e cenógrafo. Portanto, ele fazia tudo um pouco. Ele era chefe da Oberbaudeputation, mas estava sobre o domínio da Prússia, portanto, ele obedecia ao rei da Prússia e, nesta altura, ele era encarregado de fazer monumentos e ele era arquiteto. A sua primeira e principal função era a arquitetura, portanto ele era responsável por obras arquitetónicas no Reino da Prússia. E foi exatamente às ordens do seu rei que ele fez algumas das obras mais famosas da sua vida, que estão em Berlim, nomeadamente o Nikolai Kirche, uma igreja muito bonita, a Friedrichswerdenkirchen, a Neue Wache, o Spielhaus e o Alte Museum em Berlim. As suas obras incluem também edifícios muito revolucionários, como este que estamos a ver, o Berliner Gewerbeinstitut. Na verdade, o Schinkel é tão importante que ele é considerado um pioneiro do modernismo da arquitetura. Eu peço desculpa se não disse bem o nome dos edifícios, o meu alemão é ótimo. O estilo de Frank Schinkel, como vocês estão a ver, é um estilo marcado pelo retorno à arquitetura clássica grega, ou seja, as coisas realmente estão a acontecer ao mesmo tempo. Nós temos aqui uma forte influência neoclássica, aliás, os edifícios de Schinkel são neoclássicos e a sua grande importância reside não apenas nas suas realizações arquitetónicas, mas também no seu trabalho teórico. Algumas das suas ideias aparecem mais claramente em projetos que acabaram por não ser realizados, como a transformação da Acrópole de Atenas para abrigar a realeza para uma Grécia recém-libertada aos turcos, ou o desenvolvimento do Palácio de Orianda, na Crimeia. Além dos seus inúmeros edifícios, Schinkel também produziu trabalhos como pintor, designer de cenários teatrais e designer de interiores. Posteriormente na sua carreira ele evoluiu então para um estilo mais romântico, olhando para o período gótico e para a época medieval. Ele já não queria olhar para os gregos. Na sua obra, que a sua obra arquitetónica é muito importante, mas vamos destacar agora aqui uma pintura. É a primeira pintura assim claramente romântica que vamos ver e vocês vão perceber a enorme diferença entre o romantismo e o neoclassicismo. Vamos ver a obra. Esta é Catedral Gótica à Beira da Água, uma obra de 1813. Vamos ter análise desta obra no canal. Aqui, o Schinkel subscreveu a noção romântica de Catedral Gótica como um emblema da unidade nacional alemã e também um emblema da renovação espiritual. Para Schinkel, tal como para muitos outros pintores alemães contemporâneos desta época de Schinkel, o gótico representa um ideal. Em vez de um mundo real, esta pintura retrata uma catedral gótica imaginária numa ilha perto de um rio. Schinkel mais tarde tornou-se um defensor da arquitetura neogótica. Pintado para retratar o final da tarde, temos o pôr do sol atrás da catedral que brilha através do intrincado traço das torres, iluminando os seus finos detalhes, como a escada em espiral e a ponte de conexão. Esta pintura é notável em muitos aspectos. Primeiro porque é uma viragem. Não temos aqui nada de estrutura clássica. Temos aqui um olhar para o gótico, o neogótico. Temos aqui um ambiente de pôr do sol que vamos associar muito ao romantismo. Temos um trabalho de cor completamente diferente. Isto, quando foi conhecida, esta obra, foi uma grande explosão de popularidade e acabou por ser copiada não, replicada muitas vezes e tornou-se extremamente popular na Alemanha. Na altura da morte de Schinkel, em 1841, 3 versões existem desta obra. Uma foi perdida no incêndio de Glaspalast, em Munique,
em 1931, outra está em São Petersburgo e a terceira está no Altgalerie, em Berlim. Portanto, vocês estão a ver aqui a relação do olhar para trás. E Schinkel também olha para trás, mas em vez de olhar para o período clássico, olha para trás para o período gótico, mas ambos os movimentos são parecidos neste sentido. Na obra de Schinkel, a nostalgia romântica e a pureza classicista associam-se. A cultura da Idade Média e a Antiguidade Clássica serviam de ideal ao arquiteto e pintor para atingir uma renovação nacional que se viria a realizar com a ideologia do século das luzes e com as guerras de libertação contra o Napoleão. Nesta obra que estamos a ver, a Catedral Gótica sobressai nitidamente no céu claro, em cuja luminosidade exagerada se realça o conjunto arquitetónico, transformando numa visão. O romantismo foi inicialmente divulgado não pela arquitetura, mas pela literatura, não nos podemos esquecer, e pela filosofia, que enaltecia a força criativa da imaginação, considerando-o o fundamento da arte. Por isso é que faz sentido isto que aqui está retratado, esta catedral, só existir na imaginação de Schinkel. Isto não é uma paisagem, não é um retrato da realidade. Isto é aquilo que está dentro da cabeça do artista. Os historiadores de arte concordam que o lar espiritual do romantismo está na Alemanha, onde distintas escolas de pensamento e movimentos artísticos individuais se uniram para criar um todo que altera depois o mundo da arte. Muitas obras de pintura desta época são inspiradas diretamente pelo jovem poeta Novalis, por obras dramáticas de Tieck e pelos ícones filosóficos de Schelling. Era uma espécie de escola de romantismo que se estendeu por toda a Alemanha, contagiando a poesia e a literatura, com a presença de Goethe e de Schiller, a música com os compositores Beethoven e Brahms e, claro, as artes plásticas com a Escola de Berlim e Frankfurt. Eu disse-vos que a Alemanha não era um só país, portanto existem vários tipos de movimento dentro do romantismo. Nós temos este movimento que é mais caracterizado pelo Schiller que tivemos a ver, mas temos outros. Mais a sul da Alemanha, por exemplo, temos um movimento chamado de nazarenos, que utilizam imagens cristãs de novas maneiras, experimentando expressões naturalistas da divindade para comunicar a angústia da época. E assim o romantismo alemão estabeleceu um senso tempestuoso, inquieto e indefinido de anseio, uma busca pelo desconhecido, uma busca pelo mundo interior e pelo infinito. Na verdade, no início do século XIX, o divino estava um pouco ausente da arte. O divino no sentido é que nós estávamos habituados a vê-lo retratado na arte, porque o romantismo vai ligar a ideia de divindade à natureza, que é algo muito mais subtil. Os românticos alemães acreditavam fervorosamente na divindade e no espiritual, mas não queriam contar histórias bíblicas. Em vez disso, adoravam a natureza como a expressão final da piedade. Montanhas, lagos, florestas, mares tempestuosos e céus intermináveis, iluminadas pela luz solar ardente, era onde Deus poderia ser descoberto. A beleza da natureza era todo o alimento que a alma poderia precisar, e buscar o divino no mundo natural através da arte era o mais alto chamado do movimento. E um dos exemplos mais conhecidos do romantismo, e sem dúvida nenhuma um dos exemplos mais conhecidos da arte alemã, é de um pintor que fez a obra que pode definir o romantismo alemão. Esta obra. O pintor é Caspar David Friedrich. Ele é uma das principais figuras do movimento romântico alemão. As suas paisagens vastas, misteriosas e atmosféricas, bem como as suas paisagens marinhas, mostram o desamparo humano com as forças da natureza e fizeram muito para estabelecer a ideia do sublime como uma preocupação central do romantismo. Friedrich estudou na Academia de Copenhague, uma das escolas de arte mais progressivas da época, que, apesar de ser muito progressiva, não oferecia um curso de pintura. Ele disse que aprendeu com muito de pintura, com pintores, mas a escola se calhar aprendeu com os amigos. Ao longo da sua carreira, ele criou um círculo de amigos literários e artísticos que incluiu o pintor Philipp Otto Runge e os escritores Ludwig Tieck e Novalis também. Os seus desenhos em sépia, executados ao seu estilo inicial, ganharam uma aprovação enorme do poeta Goethe e metade do prémio da Sociedade de Arte de Weimar em 1805. A sua primeira pintura a óleo importante é a Cruz nas Montanhas, também chamada de retábulo Tetschen. Este estabeleceu o seu estilo mais maduro
maduro, caracterizado por uma sensação esmagadora de quietude e isolamento, e foi uma tentativa de substituir a simbologia tradicional da pintura religiosa por uma simbologia extraída da natureza. As suas obras são muito inspiradas pelas cores da atmosfera da costa do Báltico e pelas montanhas Harz, que ele achou incríveis e sinistras e passou a retratar. Em 1824 ele foi eleito professor da Academia Real de Arte de Dresden, embora não na capacidade que desejava. Em 1835 ele sofreu um derrame, no qual nunca se recuperou, e um segundo derrame em 1837 acabou por lhe causar paralisia quase completa. A sua reputação já estava em declínio nesta altura. Quando ele morreu, o movimento romântico tinha dado lugar ao realismo, portanto o seu trabalho estava um pouco abandonado, ele foi esquecido. Só mais tarde, ali já no século XX e XXI, se começou a fortalecer mais uma vez a sua reputação. E claro que nós vamos ter análise desta obra mais tarde, mas temos que falar dela, daquela que eu iniciei a falar quando falei deste pintor, que é O Viajante sobre um Mar de Névoa, uma obra de 1818. Aqui temos uma figura solitária, elegantemente vestida de preto, que olha para o que parece ser um mar tempestuoso. As rochas da montanha, rachadas sob os seus pés, são refletidas por picos que se aproximam, semelhantes a sentinelas, aproximam-se à distância. E à medida que o nosso olhar se move para cima para encontrar a linha de visão, percebemos que aquilo que assumimos que era um oceano é, de facto, névoa subindo como véu sobre a paisagem. E esta névoa é o tema desta pintura de Caspar David Friedrich, a obra-prima por excelência da arte romântica alemã e, sem dúvida, uma das pinturas mais evocativas e instantaneamente reconhecíveis do século XIX. Segundo o próprio Friedrich, esta é uma obra de arte com voz interior. Para o romantismo alemão, o mundo só pode ser compreendido como uma unidade de vivências, com as nossas emoções e as nossas experiências. Só assim podemos decifrar o significado da vida, podemos decifrar os valores da nossa vida, os objetivos da nossa vida. E assim, o motor da criação do pintor romântico é a intuição, a imaginação e o talento. Apesar disso, não se podia descuidar a técnica. Os pintores românticos são formados numa escola académica, ou seja, eles aprendiam o estilo clássico, aprendiam neoclassicismo, eram tecnicamente muito bons e só depois é que libertavam a sua imaginação. Portanto, quando olhamos para uma obra romântica, ela sempre tecnicamente superior. E claro que o género preferido é a paisagem. Para os românticos, a natureza é o espelho da alma, mas também é o símbolo da liberdade e do infinito. Figuras solitárias, figuras indefesas perante as forças da natureza, fazem parte desta nova iconografia. Temos árvores mortas ou temos ruínas cobertas de vegetação que representam a transitoriedade da vida, o eterno ciclo de evolução e a passagem do tempo. Temos o uso metafórico da paisagem, que, para dizer a verdade, era muitas vezes utilizado na pintura barroca. Nós tínhamos muito isto na pintura barroca. Agora temos aqui, mas não temos aqueles elementos bíblicos, porque as coisas aqui são mais voltadas para a natureza, mas está aqui. Também temos, do barroco, este tratamento da luz e da sombra e clara preferência por quadros noturnos e muito mais dramáticos. Outra característica que nos vem diretamente do barroco é o querer integrar o espectador na obra. Não há aquela barreira fria que havia nas obras neoclássicas, e há nas obras neoclássicas, mas aqui não. Aqui há um impulsionar o espectador para dentro do tema da obra. O barroco fazia isto muito bem. E agora, os românticos também o vão fazer, através daquele efeito que nós conhecemos quando estudamos o barroco, que é o trompe-l'œil, que dilui a fronteira entre a aparência e a realidade. Agora, a identificação do espectador faz-se com os personagens representados normalmente de costas. Eles estão de costas para nós a observar uma paisagem e nós não estamos com eles, nós estamos ao lado deles a observar a paisagem também. A nossa identificação é com este sujeito de costas. Ele não é importante, ele é o foco para a nossa atenção depois ser espalhada pela natureza. Percebem? O observador da obra de arte agora tem um novo papel, na medida em que o mundo pictórico individualiza-se e exige-se um espectador sensível e compreensivo. Deve haver aqui uma identificação entre o sujeito da obra e o sujeito exterior da obra. Ou seja, o pintor
romântico transforma a sua obra num espelho. Ele espelha-se na obra e nós espelhamos-se na obra. É muito, muito interessante, não é? Uma pintura romântica é uma superfície de projeção para quem observa. Esta forma de completar uma obra aparece aqui com o romantismo e vai ser depois fundamental para compreender a arte moderna e a arte abstrata em especial. Outro fator importante é que a arte romântica mostra pela primeira vez a separação do eu, do artista, com o mundo que o rodeia. Ou seja, o pintor tem uma visão do mundo, uma visão subjetiva e espelha no seu trabalho. O artista é o intérprete do mundo e isto é exatamente aquilo que a arte hoje é. Em 1817 deram-se início às restaurações na Europa e o arrebatamento dos primeiros românticos alemães já estava a desmorecer. Na verdade, passou-se de uma geração que queria mudar o mundo através da sua arte, que queria sensibilizar as pessoas através da sua arte, que queria ser ele o intérprete do mundo, para uma geração que não queria mudar nada, queria apenas sobreviver, queria apenas fechar-se no seu mundo interior, queria apenas não arranjar problemas. Nós estávamos a viver guerra contra os franceses na Alemanha, o Napoleão queria invadi-los, eles estavam a viver a guerra. Diz-se muitas vezes que a população de Berlim, que a juventude de Berlim, saiu toda para combater contra o Napoleão e quando finalmente ganharam a guerra, na Batalha de Leipzig, quando voltaram, eram só corpos e jovens mutilados. Portanto, havia agora uma tristeza e uma pouca vontade de mudar as coisas. Ou seja, as pessoas acomodaram-se. Esta juventude romântica acomodou-se às circunstâncias. Resignou-se ao desespero. Sem esperanças num novo regime político ou numa participação mais ativa na própria política, os jovens alemães refugiaram-se numa esfera privada e isto faz com que surja um novo movimento dentro do romantismo, o Biedermeier. Entre o ano de 1815 e 1848 desenvolve-se um romantismo que mostra cenas familiares de caráter anedótico e narrativo. Estas novas obras românticas são muito diferentes daquelas obras de olhar para a natureza, de contemplação, daquela serenidade de Friedrich. Agora temos umas obras que são mais da vida comum, são mais pequenas, têm mais a ver também com... É assim, as obras parecem delicadas e inocentes e não são. São pequenas críticas, críticas veladas, outras vezes não tão veladas assim, à sociedade que se vive, mas são obras da esfera privada. Não são obras de caráter grandioso e político e nem grandioso e de interpretação da natureza. São obras mais pequenas e mais íntimas. Algumas parecem alegres, pacíficas, inocentes, mas possuem muita profundidade. E um dos exemplos é este pintor, Karl Spitzweg. Spitzweg nasceu no seio de uma família abastada em Munique. Ele pintou as primeiras obras aos 15 anos de idade e em 1833 ele tomou a decisão de se dedicar à pintura a tempo inteiro. Em 1835 tornou-se membro da Associação de Arte em Munique e depois seguiram-se várias viagens a Veneza, a Dalmácia, conheceu vários pintores, esteve em Paris, em Londres, enfim, foi à primeira exposição mundial e quando voltou começou a pintar as impressões que ficaram dessa viagem. Em 1844 entrou na Academia de Munique e começou com as ilustrações para as folhas voadoras e imagens anedóticas. Este é o pintor mais amado na Alemanha. Infelizmente também é o que é mais roubado. Muitas obras dele desapareceram. Nós vamos analisar algumas, uma delas foi roubada, não podemos ver, que é exatamente esta. Esta é uma obra alemã que ficou no topo como a obra mais amada de todos os tempos. Vamos ver. O Poeta Pobre, uma obra criada em 1837, que foi roubada, mas que aqui podemos ver. Nesta obra, Spitzweg critica a imagem do intelectual. O poeta, o pensador, é aqui apresentado como um tipo esquisito, alheio ao mundo, enfiado na cama num belo dia de sol. Temos uma pilha de manuscritos perto desse forno, que é chamado de estufa, que é uma lareira muito típica aqui do norte da Europa. Estou a dizer aqui porque aqui na Suíça também se usa. É forrada a ladrilhos, faz-se lá
fogo dentro e depois os Rodrigues aquecem a casa. Vocês estão a ver cá à porta desta estufa temos o quê? Temos os manuscritos que ele vai queimar, a sua própria obra. Neste caso, o pintor está-nos a dizer que a obra literária deste poeta só serve para ser queimada. Aparentemente, as suas águas furtadas não são muito quentes, deixam entrar a água, como nos sugere o guarda-chuva aberto. Se compararmos a obra de Spitzweg com outros românticos que vimos até aqui, percebemos a grande diferença dentro do próprio movimento. Enquanto os seus colegas românticos apresentam o indivíduo em reflexão, conscientes das suas limitações, Spitzweg apresenta-nos um poeta preocupado apenas com o esmagar de um piolho entre os seus dedos. Em vez da imersão na profundidade e uma paisagem simbólica, Spitzweg permite-nos lançar o olhar de relance para a casa do vizinho ao lado. Este humor cândido de Karl Spitzweg obriga os burgueses e os intelectuais a olharem-se no espelho. Esta é uma obra muito mais simbólica. Isto que eu vos estive aqui a dizer é nada comparado com a análise que eu vou fazer desta obra. Vai ser uma análise de meia hora no mínimo, porque ela tem muitos detalhes. O que vocês têm que perceber é que os movimentos agora estão a aparecer ao mesmo tempo em vários pontos da Europa. Já não há o foco, não começa aqui, acaba ali. Isto está a acontecer na Alemanha, mas o romantismo espalhou-se através da literatura e já está a acontecer em Inglaterra, já está a acontecer em França, já está a acontecer em Portugal, já está a acontecer no Brasil, quer dizer, no século XIX tudo está a acontecer ao mesmo tempo. Nós vamos muito devagarinho, movimento a movimento, pintor a pintor, para percebermos tudo, mas na verdade estamos a viver num período de pós-revolução, um período de guerra e de final de guerra, depois quando o Napoleão for vencido. É um momento socialmente instável em que as pessoas estão a lutar pelas suas ideias e na Alemanha esse momento transforma-se também num voltar à repressão, porque os pequenos príncipes alemães, quando derrotam o Napoleão, voltam a agarrar-se ao seu poder, tornando-se pequenos ditadores com muita censura, portanto as pessoas não têm muita liberdade, vivem na pobreza por causa da guerra e na Alemanha, o espírito é mais de acomodar-se e lutar com as armas que se tinham, que era a arte. E a arte é diferente. O romantismo é um movimento muito mais dramático, neoclassicista. É um movimento com muita simbologia por baixo. Vocês estão a ver aqui que a presença do divino está na natureza, que é uma ideia que eu acho muito bonita. É uma arte para refletir, que nos faz refletir, e é uma arte para dentro, não é? É uma arte mais individual. É muito interessante. Claro que todos sabemos que um movimento artístico alimenta outro movimento artístico e o impacto que os românticos alemães tiveram na arte no final do século XIX e início do século XX é muitas vezes, infelizmente, pouco conhecido. Mas podemos ver aqui claramente uma ligação com o impressionismo de Degas e Monet. Vocês olham para estas nuvens no céu, para esta distância média azulada, para as montanhas enovoadas deste viajante num mar de névoa e lembram-se de Degas e lembram-se de Monet. E, muito importante também, lembram-se de John Constable. Existe aqui ligação entre movimentos. John Constable vai muito beber à pintura romântica alemã e, por sua vez, os impressionistas vão beber às pinturas da natureza. O romantismo alemão foi um movimento inovador que passou por várias fases diferentes, que se expressou de várias maneiras. É, na sua essência, uma revolta contra a modernidade, contra o progresso material, contra as normas da sociedade e contra a supervalorização da razão. É uma corrente de pensamento que valoriza tudo o que é emocional, desconhecido, inconsciente e até sobrenatural. O romantismo alemão é um movimento que realmente iniciou a idealização da natureza e da vida rural que ainda ocorre nos dias de hoje. Então, chegamos ao romantismo, bem-vindos ao século XIX, agora vão acontecer montes de coisas giríssimas. Hoje fizemos uma pequena introdução ao que é o romantismo, como surgiu, falámos da transição com Francisco de Goya, vamos ter vídeo acerca dele brevemente no nosso canal, que é um pintor que resume em si vários estilos, não sendo especificamente estilo nenhum, mas já vemos ali uma passagem para uma inspiração muito barroca que o romantismo vai ter, uma inspiração ainda neoclássica que o romantismo também tem, e depois temos então os românticos com o olhar para o gótico, vem o neogótico, também ele próprio movimento desta época, e temos o olhar para a natureza. Portanto, longe estamos daquelas obras enormes, quadros históricos com não sei quantos metros que nós vamos ver o Louvre, não. Isto é um falar diferente. A arte agora é o espelho daquilo que o
a artista vê. E nós estamos aqui perante a natureza, estamos perante muitos sujeitos de costas, nós a observar o que eles estão a observar. Nas próximas semanas vamos fazer análises de vídeos, vamos fazer vídeos de análise de grandes obras. Eu vou olhar com muita atenção para estas grandes obras do romantismo alemão e vou explicar assim detalhadamente. Vai ser muito bom. E depois então saltamos para o romantismo noutro país. Eu acho que vou para a França a seguir e depois então para a Inglaterra. Eu acho o romantismo inglês muito interessante. Muito, muito. Temos o Turner. Portanto, isto agora vai ser tanta coisa. E em França temos o Géricault, que é assim, só estou a dizer os que mais gosto. Temos muita coisa boa por vir. Iniciámos então o romantismo. Bem-vindos ao romantismo. Sejam românticos comigo. Se quiserem apoiar o canal, deixem, por favor, uma sugestão de análises de obras de pintores do romantismo alemão. Eu tenho ali uma semana livre para encaixar, deixei aberta de propósito para as vossas sugestões. Deixem também um comentário simpático. Por favor, sejam gentis. Eu acho que o romantismo, para mim, é mais difícil de explicar. Eu acho que até aqui conseguia de forma mais fácil explicar as coisas, porque o romantismo é muito interior. Eu espero que vocês tenham percebido, eu usei muitas imagens, que acho que é muito mais fácil, mas vamos entrar num outro tipo de análise de arte. Vamos aprender juntos, ok? Eu confesso que gosto de alguns nomes do romantismo, mas é um movimento com que eu tenho menos proximidade. A seguir já tenho com outros. Mas o romantismo deixou-me sempre assim. Deixa-me um bocadinho para baixo. Mas pronto. Sejam simpáticos nos comentários. Podem pegar-me um café. Há aí um link. Podem deixar-me um gosto. Podem subscrever o canal, se não subscreveram. Podem também tornar-se membros do Clube Criarte. Para tal, há um botão aqui por baixo de todos os vídeos que diz aderir e podem, sei lá, podem ir ler um livro romântico ou ver uma imagem romântica, ok? Para a semana temos mais atualizações. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!